O jazz é um tipo de música de origem afro-americana, caracterizada pela improvisação. O tarô é um jogo de 78 cartas, um jogo que não se sabe precisar quando começou. As primeiras informações que a gente tem datam do século XV na Itália. Porém, foi quando ele foi para a França, no século XVII, que ele ganhou uma outra proporção e começou a ser usado como instrumento de adivinhação. Hoje, o tarô expandiu-se a forma que ele é usado para adivinhação, como jogo, como terapia, como autoconhecimento. Eu defino o tarô da seguinte maneira: o tarô é o que a gente faz dele. Ao se embaralhar as cartas, infinitas combinações podem ocorrer. Para dar um exemplo, com apenas 3 cartas, são possíveis 456.456 combinações ou leituras. E como é feita uma leitura tradicional de tarô? Tradicionalmente se usam tiragens ou spreads, que são formas de se organizar as cartas, colocando elas em determinadas posições. Por exemplo, a tiragem básica de 3 cartas, onde a primeira carta representa o passado, a segunda o presente e a terceira o futuro. Outras tiragens bem populares são a Cruz Celta, o Método Peladan e a Mandala Astrológica. Mas o fato é que podem existir inúmeras tiragens. Basta associar determinada posição a uma função. Eu posso fazer uma tiragem com apenas 2 cartas. A primeira representaria os pontos positivos daquela questão e a segunda os pontos negativos. Por exemplo, eu tenho uma pergunta e no tarô é essencial a pergunta: devo comprar essa casa? A primeira carta, o Mundo, é uma carta de realização, de concretização. Os pontos positivos são claros. A segunda carta, o Arcano Sem Nome, que em alguns baralhos se chama a Morte. Uma carta que, embora seja assustadora, nos fala muito mais de transformação e de um rompimento com as coisas ao passado. Morrer apenas porque é preciso renascer. Fica claro, então, que nesse jogo é uma ótima opção comprar a casa. E como funciona o Jazz Tarô? Porque ele é único. No Jazz Tarô não existe posição pré-estabelecida ou que signifique algo. As cartas fazem entre si uma história visual. Normalmente eu tiro 3 cartas, e caso elas não fechem uma história entre si, eu tiro mais uma ou outra até que fique claro a narrativa gerada por elas. Exemplo: carta 1, o Louco; carta 2, a Temperança; e carta 3, o Pendurado. O Louco caminha em direção à temperança, que está equilibrando o líquido entre 2 vasos. Como a Temperança é uma carta que trata de equilíbrio, ela avisa ao louco: calma, certifique-se que você tem as condições certas para comprar a casa, para que você não fique pendurado em dívidas. O pendurado, no final, pode ser o louco do começo, que agiu irresponsavelmente. Uma característica do louco: está agora com a sua vida de cabeça para baixo, endividado ou sem condições de arcar com as demandas da casa. Isso quer dizer que se a pessoa comprar a casa, ela vai se endividar? Não, é uma possibilidade. O tarô é um jogo de possibilidades e tendências. Eu não falo futuro, até porque eu não sei. O futuro não está escrito. O futuro a gente escreve, a todo momento. Agora, muitas vezes, o cenário que se desenha nas cartas acaba acontecendo. E eu inventei o Jazz Tarô? Sim, eu inventei, mas não do zero. Eu baseei em leituras que já existiam antes e trouxe elementos da música, ritmo, melodia, harmonia e principalmente a concepção da improvisação que vem do jazz. Nenhuma música de jazz vai ser tocada 2 vezes da mesma forma, assim como nenhuma leitura de tarô vai ser igual a outra. O tarô e o jazz são únicos, por isso são mágicos. Aliás, nós somos únicos e mágicos, mas a gente se esquece um pouco disso. Em cada leitura que eu faço de tarô, eu tento lembrar disso. Lembrar para mim e lembrar para o consulente. Nós somos únicos, nós somos mágicos. E aquela leitura, aquele momento, será sempre único, será sempre mágico.